objetivo deste vídeo é provar que os números racionais correspondem precisamente aos números reais que são dados por decimais periódicos. Provaremos também uma famosa fórmula conhecida do ensino fundamental, utilizada para recuperar a fração ordinária associada a um decimal periódico. Bom, o que é um decimal periódico? É um decimal em que você tem um mesmo bloco de algarismos se repetindo indefinidamente. Esse bloco que se repete é denominado período do decimal. E o decimal com essa característica também é chamado de dízima periódica. O teorema que vamos demonstrar é que a representação decimal de um número racional é dada por um decimal periódico. E, reciprocamente, se você pegar um decimal, ou seja, um número real, que é um decimal periódico, então esse decimal periódico ele representa um número racional. Então é um se somente se. Para fazer a demonstração, nós vamos começar supondo que a gente tem um número racional. Vamos supor que esse número é positivo, tá? Porque o caso que é negativo é a mesma coisa, Só que você vai fazer para o número positivo e vai botar o sinal na frente. Então, como que você faz para poder encontrar a representação decimal de um número racional? Nós vimos que o que você tem que fazer é ir calculando, as divisões através do algoritmo de Euclides. Então, quando você divide m por n, isso vai dar um quociente que eu vou chamar de A e um resto que eu vou chamar de R0. Depois, o que você faz? Você coloca um zero aqui, transforma em décimo, bota uma vírgula e aí continua dividindo. O que significa colocar um zero à direita do número que você obteve aqui? É a mesma coisa que você chegar e multiplicar por 10. Então, nós vamos escrever assim. Então, a gente vai pegar esse número e nós vamos dividir por 10. Só vamos nos lembrar o seguinte, quando a gente dividiu m por n, deu quociente A e resto R0. Isso significa o quê? Significa que o m é A vezes n mais o R0, e esse resto ele é maior ou igual que zero e menor do que o divisor. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você dividir 10R0 por n, você vai achar um quociente, Q1, e aí você vai também encontrar um resto R1 aqui. E aí, o que significa isso? Isso significa o quê? Que 10R0 é igual a n vezes Q1 mais R1, onde o R1 ele é não negativo e é menor que o divisor. Bom, uma coisa importante da gente perceber aqui é o seguinte: por que esse quociente aqui, vai ser um algarismo? Ou seja, por que o Q1 ele vai ser um número inteiro que está entre 0 e 9? Bom, primeiro que ele é não negativo, porque eu estou dividindo aqui uma coisa que não é negativa por outra. Agora eu tenho que entender por que ele está nessa faixa. E ele vai estar nessa faixa pelo seguinte: suponha por absurdo que esse quociente seja maior ou igual que 10, por absurdo. Tá? Então, o que aconteceria? Segundo membro aqui, ele ficaria maior ou igual que 10 vezes n mais R1. Já que esse cara aqui é maior ou igual que 10, então esse produto fica maior ou igual que 10 vezes n.
E nós sabemos que o n é maior do que r, né? É que r0, tá? Então, de novo, essa soma aqui, ela vai ficar maior que 10 vezes R0 mais R1. Né? Então, o que a gente concluiu aqui no final? Que este múltiplo de 10 aqui, ele é maior do que essa soma. Né? Então, 10R0 é maior que 10R0 mais R1. Né? E aí a gente cancela esses termos e conclui aqui o quê? Que vai sobrar 0. Conclui que o R1 é menor do que 0, né? R1 é menor do que 0, e isso é um absurdo, tá certo? Então, isso explica por que esse quociente, de fato, vai ser um algarismo, né? Que vai de 0 a 9. E aí, repara, quando você efetuar a nova divisão aqui, né? Que aí você vai ter que botar um 0 aqui à direita, que significa multiplicar por 10, de novo, né? E voltar à divisão, vai achar um quociente, né, Q2, que vai também ter que ser um algarismo, pelo mesmo raciocínio que a gente fez aqui, tá? Bom, e aí o que acontece, né? A gente continua, né, nesse processo, né? Então vai achar um resto aqui, né? Vai multiplicar por 10, vai pegar isso, dividir por n, né? Vai achar um outro quociente, vai achar um outro resto, né? E aí esse processo vai continuar. Só que o que acontece? Como nós estamos dividindo por n, né, os possíveis restos da divisão por n são 0, 1, 2, até n menos 1. Então, você tem uma quantidade finita de possibilidades para esses restos. Né? De forma que, conforme você for continuando a divisão aqui, em um determinado momento, esses restos necessariamente vão ter que se repetir, né? E aí, se os restos começam a se repetir, os quocientes que a gente encontra aqui, eles também vão ter que se repetir, né? Então, por exemplo, digamos que o divisor aqui seja 8, só para facilitar as ideias, né? Então, aqui, numa divisão eu encontrei que o resto era 1, na outra eu encontrei que o resto era 5, na outra eu encontrei que o resto era 3, né? E aí depois na outra eu encontrei que o resto era 1 de novo, né? Começou a se repetir a partir daqui, né? Então o quociente que eu vou encontrar aqui vai ser o mesmo quociente que eu encontrei quando aqui deu 1, né? E aí depois o resto vai ter que ser 5 de novo, né? E aí o quociente que eu vou encontrar aqui vai ser o mesmo que eu encontrei quando aqui deu 5, né? Então, os quocientes aqui passam a se repetir também da mesma forma que os restos se repetem. De forma que o que você vai obter aqui, né, é exatamente um decimal periódico. Então, vamos provar a recíproca agora. Nós vamos começar com um decimal que é periódico. Esse decimal ele pode ser tomado não redundante, né? Porque se ele for redundante, a gente troca, né, ele por um que não é. E nós queremos provar que existe um número racional que, quando você olha a representação decimal dele, dá exatamente esse decimal periódico que você começou. Tá? Para fazer essa prova, nós vamos dividir em dois casos. O primeiro caso é em que o decimal periódico, a parte inteira é 0 e o período começa logo depois da vírgula. Neste caso, nós vamos provar que este decimal é a representação deste número racional, né? Onde aqui em cima você coloca o período, né? E no denominador você coloca esse número que só tem algarismos 9, né? E aparecem exatamente a mesma quantidade de algarismos 9 que você tem de algarismos no período. Para fazer essa prova desse caso, nós vamos considerar este caso particular aqui, em que o período ele consiste apenas em um número de 2 algarismos. Tá? Por que eu vou fazer isso? Bom, primeiro porque a demonstração é exatamente o mesmo raciocínio desse caso, é para o caso em que você tem uma quantidade qualquer de algarismos, né?
é o mesmo raciocínio. Só que se você for fazer a demonstração assim, né, vai ficar uma notação muito mais carregada, tá? Então, como eu quero aqui só ilustrar o raciocínio para poder a gente chegar a essa conclusão aqui, então eu vou fazer para o caso em que o período tem só 2 dígitos, tá? Então, o que a gente tem que mostrar é que esse número racional aqui, quando você olha para a representação decimal dele, dá exatamente esse decimal aqui, tá? Então, vamos lá. Então, se eu quero achar a representação decimal deste número, né, primeiro aqui, como esse decimal ele não é redundante, né, então esse número aqui ele é menor do que 99, tá? E aí a gente vai dividir por 99, né? E aí, como esse número aqui é menor que 99, o quociente vai dar 0. E aí o resto vai ser o próprio número, tá certo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente acrescentar um 0 aqui, né? E tornar a dividir por 99. O que a gente vai ver é que esse quociente aqui vai ter que ser exatamente o Q2, tá? E por que isso? Bem, o que é o número Q2, Q1, 0, né? Esse último dígito aqui representa as unidades, esse aqui é a quantidade de dezenas e esse aqui é a quantidade de centenas. Portanto, esse número nada mais, nada menos é que 0 mais 10Q1, né? E esse aqui, 10, 100, né? Q2. A quantidade de centenas, de dezenas e de unidades. Isso pode ser reescrito assim, como 99Q2 mais 10Q1 mais Q2, né? Ou seja, eu simplesmente escrevi isso aqui como 99Q2 mais Q2, tá? E esse número aqui, nada mais, nada menos, é o número que a gente representa no sistema de numeração decimal como Q1, Q2, né? Você tem Q2 unidades mais a quantidade de dezenas aqui é Q1, né? E aí o que acontece? Se esse número aqui ele é menor do que 99, esse daqui, né, você está só trocando a ordem dos dígitos, isso aqui também é menor do que 99. Então o que você fez aqui? Você pegou esse número, né, que é o que a gente está querendo dividir por 99, e viu que ele é 99 vezes Q2, mais esse outro aqui, que é menor que 99. Então, o que vai acontecer aqui? Este número, né, ele vai ser o resto da divisão por 99, né? Aqui é exatamente a igualdade da divisão. Dividendo igual a divisor vezes quociente mais o resto. Então, o quociente vai ser Q2 e o resto vai ser esse número aqui, que é o Q1, Q2. E aí a gente continua fazendo a divisão. Então, o que faz? Bota um 0 aqui e divide. Quando você fizer isso, você vai estar fazendo o quê? Pegando o número Q1, Q2, 0, né? E dividindo por 99. E aí o que você vai fazer é repetir o mesmo procedimento aqui, né? Isso aqui vai ser 100Q1 mais 10Q2 mais 0, que você pode escrever como 99Q1 mais 10Q2 mais Q1. E isso daqui é a representação decimal, né, desse número inteiro, que vai ser menor do que 99, né? E aí, então, você mostrou que esse número é 99, né, o divisor, vezes o quociente, mais esse cara aqui que vai ser o resto. Então, o quociente dessa divisão vai ser Q1, e o resto vai ser Q2, Q1, né? E aí o resto repetiu aqui, né? E aí, então, qual vai ser o quociente quando você calcular a divisão de novo aqui, quando botar o 0? Vai ser Q2, né? E aí depois o resto, né, você divide de novo, vai ser Q1. E aí assim você conclui o que você queria, tá? Ou seja, este número racional tem como representação decimal este número aqui.
Bom, e agora a gente vai fazer o quê, né? O segundo caso vai ser o caso geral. Vai ser o caso em que você vai ter um número decimal periódico qualquer. Então aqui a gente vai colocar B1, B2 até Bm, né? E aí ele pode ficar periódico só depois disso. Tá? Então o período ele pode aparecer mais para frente, né? Nas casas decimais. O que a gente vai fazer aqui, né? Então nós vamos arrastar essa vírgula para cá. Para arrastar essa vírgula para cá, a gente sabe que a gente tem que multiplicar por uma potência de 10. E essa potência de 10 vai ser exatamente 10 elevado a m, porque você tem m casas decimais aqui até chegar ao período. Então, quando você faz isso, né, você arrasta a vírgula para cá. E aí aqui você tem o período, né? O que você pode fazer agora, né? A gente sabe que a soma de um decimal desse aqui, né? E aqui eu coloquei, aqui é K, né? Um decimal com a parte inteira zero, né? Você pode separar assim, né? Isso a gente viu no vídeo anterior, tá? E aí eu sei que, pelo primeiro caso, isso daqui é representado por um número racional assim, né? Bom, e aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esses dois lados e vou multiplicar eles, né, por 10 elevado a menos m. Vou multiplicar os dois lados. Quando eu fizer isso, né, o lado esquerdo vai voltar a ser x, né, porque você multiplicou por 10 elevado a m, andou com a vírgula m casas para a direita. Quando eu multiplicar por 10 elevado a menos m, vou andar com a vírgula m casas para a esquerda. E aí eu volto a ter o x, né? E aí o que vai acontecer aqui? Do lado direito, você vai ter esse número, né? Multiplicado por 10 elevado a menos m. E isso aqui é um número racional. Tá certo? Porque é um inteiro, um racional multiplicado por um racional. Tá? Então, esse número racional é representado por esse decimal. Bom, o que será um decimal que é irracional? Um número real. Irracional é aquele que não for racional. Como corolário do teorema que acabamos de demonstrar, nós concluímos que um número real será irracional somente se ele for dado por um decimal não periódico. E vamos concluir o vídeo provando essa proposição. Essa proposição aqui, ela aparece, né, em alguns dos livros, né? Se tiver um decimal periódico, como esse aqui, né, que esse aqui é o período, né? Nós também costumamos chamar essa parte que vem antes do período aqui, né, que vem depois da vírgula, de anteperíodo, tá? A fração ordinária associada a esse número aqui, né, é dada exatamente por esse quociente, né, onde no numerador você tem o quê? Uma diferença de dois números, né? O que é esse primeiro número? É exatamente o número que você obtém pegando a parte inteira, o anteperíodo e um primeiro bloco do período, né? E aí você subtrai do número obtido pegando a parte inteira e o primeiro e o anteperíodo, né? E aí no denominador você vai dividir por esse número que vai ter no início uma quantidade de algarismos 9. Essa quantidade de algarismos é a mesma do período, né? E depois segue com uma sequência de algarismos 0
zeros, né? Essa quantidade aqui é a mesma quantidade de algarismos que você tem no anteperíodo, tá? Então, como é que você demonstra isso? Então, a gente pega o decimal, né? A gente primeiro joga a vírgula dele para cá, né? E aí, para você fazer isso, você tem que andar m casas mais k casas, né? Então, eu tenho que multiplicar isso por uma potência de 10 de expoente m mais k, né? E aí, eu pego o mesmo decimal e arrasto m casas para a direita. Então, eu preciso multiplicar o decimal por 10 elevado a m. Depois, o que a gente faz é efetuar a subtração, né? E aí, do lado direito, como tudo que vem depois da vírgula é igual, né? Nos dois decimais, então a gente sabe que quando estamos nesse caso, a diferença dos decimais é igual à diferença das partes inteiras, né? Então você vai subtrair a parte inteira do primeiro decimal, que é isso aqui, né? Pela parte inteira do segundo decimal, que é A, BM, BM-1, B1. Tá? E do lado direito, do lado esquerdo, você vai ficar com 10 elevado a m mais kx menos 10 elevado a m x. Lembrando que aqui a gente já sabe que o x é um número racional, né? Então aqui a gente está só operando números racionais. Então nos números racionais a gente sabe que tem distributiva, né? Então a gente pode botar o x em evidência, né? E aí o que você tem que se convencer é que essa diferença aqui vai ser exatamente aquele número que eu coloquei na fórmula ali atrás, né? E aqui a gente tem exatamente K algarismos 9, né? E aqui a gente vai ter M algarismos 0, tá bom? Então, com isso, a gente conclui a prova dessa fórmula que é bem conhecida, né? Parece bastante nos livros didáticos.